Olá, eu me chamo Silvana Franzon Mosconi e hoje vou dar algumas dicas de como contar histórias. Quanta história já ouvimos, não é mesmo? Algumas verdadeiras, outras fantasiosas. Não sabemos qual foi a primeira história e nem quem a contou, pois histórias são tão antigas, mas tão antigas quanto o tempo. Elas são transmitidas de geração em geração. São uma fonte natural que é através do povo. Aos poucos, elas foram sendo armazenadas em livros, com imagens, gravuras para o nosso estímulo visual. Mas não importa como elas foram sendo contadas, o que importa é que elas ficaram gravadas na memória das pessoas, na memória do povo. Mas quando eu vou escolher uma história, que tipo de história eu posso escolher? Temos histórias de tradição oral, lendas, fábulas, mitos. As histórias de tradição oral são os contos populares e têm como característica marcante um tempo e um espaço indefinidos. É uma disputa entre o forte e o fraco, o bem e o mal. As lendas são narrativas oral ou escrita, em que o real e o fantástico se misturam. Geralmente, as lendas possuem uma localização, um lugar de geografias, espaço fixo, e elas são transcorridas em um tempo determinado. Já as fábulas são narrativas simples, claras, geralmente curtas, onde os personagens muitas vezes, na maioria das vezes, são animais ou objetos, e normalmente elas terminam com uma lição de moral. Os mitos são histórias ligadas a fenômenos, criação do mundo, do homem, da força da natureza ou crenças religiosas. Como prender a atenção da criança ou do nosso público ouvinte ao contarmos uma história? Não é nada agradável quando começamos a contar uma história e as crianças estão dispersas. Mas e daí? O que fazer? Porque o que queremos quando contamos uma história é que todos mantenham sua atenção. Por isso, quando vamos escolher uma história, nós precisamos saber qual o nosso público, qual a faixa etária das crianças para a qual iremos contar uma história. Alguns estudos nos dizem que a atenção de uma criança é de 3 a 5 minutos por ano da sua idade. Ou seja, aos 2 anos, ela tem até 10 minutos de atenção. Aos 3, até 15 minutos. Aos 4 anos, até 20 minutos. Aos 5, até 25. Aos 6, 30 minutos. Aos 7, chega até 35 minutos. Mas será que uma criança realmente consegue ficar todo esse tempo prestando atenção o tempo todo? Será que nós conseguimos ficar concentrados durante esse tempo? Por isso, nós precisamos sempre escolher um local ideal para a contação de histórias. Por exemplo, se for um ambiente externo, aberto, a criança pode se dispersar
com barulho de carro, barulho das árvores balançando, até mesmo de um cachorrinho passando. Por isso, quando escolhemos o local, precisamos também pensar bem na história que vamos contar, para que chame mais atenção a história do que aquilo que está em volta da criança. E para que tenhamos a atenção das crianças, então nós precisamos escolher uma história que seja apropriada àquela faixa etária, criar um clima agradável, usar um tom de voz agradável que todos possam nos ouvir, ter ritmos na fala, mudança do timbre, pausa, silêncio muitas vezes, suspense, para incentivar a imaginação. Precisamos também, durante a nossa história, estar preparados para os imprevistos. A criança pode se levantar, caminhar, fazer perguntas, mas isso não significa que ela não esteja prestando atenção. E o contador de histórias não deve interromper a história, pedir para ela sentar, ficar quieta. E caso seja necessário, ela faça uma pergunta, aproveite, encaixe a pergunta da criança na tua história e dê sequência a ela. É claro que não é fácil, e é claro que nem sempre a interrupção é adequada às nossas histórias. Mas também nós não queremos ouvintes imóveis, sem expressão. Nós queremos crianças atentas, que demonstrem seu prazer em estar ali, ouvindo a nossa história, através do olhar, de gestos, da interação do nosso público, da nossa criança, no momento da nossa contação de histórias. E a interação, ela pode ser combinada com o público antes mesmo de iniciarmos a história. Ou você começa a contar a história e em determinado momento para e fala com o público, combina com eles aquilo que eles poderão fazer. Um gesto, um movimento, uma dança, uma mímica, fica a teu critério. Mas isso vai depender de uma história escolhida e do perfil do contador de histórias. Porque o contador precisa estar preparado para essa interação. Precisa, além de conhecer muito bem a história, conhecer a si mesmo, para saber o que ele pode propor aos seus ouvintes. Quanto mais histórias uma criança ouvir, maior será o aperfeiçoamento de sua atenção. Pois crianças que ouvem histórias, que criam suas próprias imagens, suas fantasias, sua imaginação, elas tornam-se mais espertas, criativas e conseguem agir ativamente diante dos desafios. Momento de preparar a nossa história. Não se esqueça de preparar muito bem a história. Temos que ler, reler, ler novamente. Se necessário, escreva, faça anotações, grave, se escute. Quando nos propomos a contar uma história, é como se estivéssemos entregando um presente às crianças, aos adolescentes, às pessoas mais de idade. Ele precisa ser muito bem escolhido, embrulhado com carinho, para que, quando aberto, aquele que receba esse presente
perceba satisfação e consiga retribuir através de um olhar, de um gesto. Mas que recursos usar? Temos que pensar, talvez, numa transformação? É um momento em que você, enquanto contador, vai se teletransportar para o mundo do faz de conta. Vai transformar os olhares, as emoções dos seus ouvintes e deixar a imaginação sair pairando pelos ares. Você pode usar chapéu, pode usar um lenço, um cachecol, pode usar um fantoche, pode usar um livro. Você vai escolher. Você pode usar também uma saia, colete, um avental, bonecos, marionete, flanelógrafo. Pode usar um teatro de sombras, fazer uma dramatização. Eu aprendi a contar histórias com uma contadora de histórias chamada Carmelina. Ela usa lenços em suas histórias. E esses lenços eu aprendi e levo para a vida. Quando eu conto histórias, não preciso de mais nada. Meus lenços se transformam em objetos, em animais e também parece que são meu amuleto de sorte. A música. Um recurso muito importante é a música. Que habilidades você tem? Toca instrumento? Canta? Gosta de fazer mímica? Mas se você, assim como eu, não apresenta essas habilidades, então você pode escolher uma música clássica, uma música de meditação, com sons de pássaros, de água, até mesmo os mantras. Antes de iniciar a história, ou você toca e canta, ou você aperta o play, respira fundo e começa a história. Mas como iniciar uma história? Para começar uma história, nós precisamos usar uma fala, algo que seja encantador, que cative, que transporte os nossos ouvintes para dentro da história. Muitas vezes, quando nós iniciamos uma história com o chavão, era uma vez, nós já levamos as nossas crianças para o mundo do encantamento, para o lugar onde há príncipes e princesas, reis e rainhas, fadas e bruxas. Ou quando nós falamos, a história que eu vou contar é muito bonita. Eu ouvia quando eu era pequena. Era minha avó quem me contava. Dá a impressão de que essa história ela é verdadeira, de que realmente ela aconteceu. O início da nossa história é o momento para quebrar o gelo e iniciar a imaginação. Agora sim, podemos iniciar a história propriamente dita. Muitas coisas definidas, é o momento de desenrolarmos a nossa história. Após toda a preparação, é o momento de deixar o ouvinte viajar para os encantamentos do mundo imaginário. Não se esqueça de mudar o tom de voz, ora mais alto, ora mais baixo, fazer pausas, silêncio, fazer suspense. Você pode fazer gestos, os quais poderão ser imitados pelas crianças. Por isso,
Escolha gestos simples, principalmente se forem crianças pequenas. Não utilize gestos muito exagerados. Use os mesmos gestos, mesmo que sejam histórias diferentes, pois afinal, as crianças podem ser as mesmas que irão te ouvir em outras histórias, em outros momentos. Por exemplo, se escolher esses gestos para as borboletas coloridas, use sempre esse gesto para as borboletas. Conforme a história que você escolher, você pode entregar um mimo simbólico. Pode lançar um olhar, um beijo. Fica a teu critério esse desenrolar da tua história. Finalizando a nossa história. Esse momento é tão importante quanto o início, pois é a hora de fazer com que o nosso ouvinte volte para o mundo real. E você pode finalizar de várias maneiras. Entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser, que conte outra. Ou foi uma grande festa e todos se divertiram muito. Trim, 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 a história chegou ao fim. Ou e viveram felizes para sempre. E se ainda você não quiser usar nada para finalizar a sua história, simplesmente faça uma reverência e aguarde os aplausos.